Tenho 81 anos. Servi 27 anos no Exército Brasileiro. Estive no Araguaia. Vi o que a selva faz com homens jovens que acreditavam estar fazendo a coisa certa. Enterrei companheiros cujos nomes eu carrego em silêncio até hoje. E durante 10 minutos, numa cama do Hospital das Clínicas aqui em São Paulo, o meu coração parou completamente. 10 minutos. O médico plantonista anotou. A enfermeira registrou com a letra de quem está tentando manter a calma. O que nenhum deles pôde registrar é o que eu vivi naqueles 10 minutos, porque não existe em nenhum prontuário médico a linguagem para descrever o lugar aonde fui, nem o amor que me encontrou lá. Preciso te dizer uma coisa, algo que 27 anos de farda nunca me ensinaram, algo que nenhum general, nenhum capelão militar, nenhum padre em missa de domingo chegou de verdade dentro de mim. Do outro lado da morte, existe um amor tão imenso, tão pessoal, tão dolorosamente exato, que vai encontrar cada quarto fechado dentro de você e vai ficar parado na porta até você abrir. Fechei muitos quartos, fui soldado. É isso que a gente aprende a fazer, assegurar o perímetro, controlar o acesso, manter a posição. Mas na presença daquilo que encontrei do outro lado, cada muro que construí durante a vida toda simplesmente desabou. Não pela força de um julgamento, mas porque aquele amor fez com que os muros simplesmente deixassem de fazer sentido. Voltei daqueles 10 minutos um homem diferente do que saiu. E se você ficar comigo, se escutar o que estou prestes a contar, acredito que algo em você também vai se abrir. Isso não é um sermão, não é teologia. É o testemunho de um velho soldado que foi para o outro lado e voltou com um recado. Fica. E se isso tocar algo verdadeiro em você, te convido a fazer parte dessa pequena comunidade de pessoas que levam a eternidade a sério. Deixa uma palavra nos comentários. Se inscreve, não como um clique qualquer, mas como uma decisão de continuar caminhando essa estrada em companhia. Meu nome é José Roberto Ferreira. Em Mossoró, no Rio Grande do Norte, onde nasci e onde minha avó me ensinou as primeiras orações ajoelhado no chão de terra batida da cozinha dela, enquanto o baião tocava num rádio de pilha no canto, todo mundo me chamava de Zé Roberto. Na caserna, me chamavam de Sargento Ferreira, depois tenente, depois capitão, depois major e, por fim, Coronel Ferreira, nos últimos anos, antes da reforma em 2000. Minha esposa Aparecida, Cida para a família, me chamava de Zé quando estava satisfeita e de José Roberto quando estava me dando uma lição que era frequente o suficiente para eu ter aprendido a prestar atenção no tom da voz dela. Entrei na Escola de Sargentos das Armas com 19 anos, cheio de uma convicção que só a juventude consegue sustentar sem questionar. Vim do Nordeste seco e duro,
da terra que sabe o que é aguardar chuva, com fé e sem garantia. E trouxe comigo a disciplina e a teimosia e o hábito do silêncio, que são as marcas de um povo que aprendeu a sobreviver com pouco e a não reclamar do quanto. O exército deu forma a tudo isso e me fez um profissional competente e um ser humano parcialmente disponível. Competente eu fui o tempo todo. Disponível de verdade, isso veio tarde demais e às custas de muito. Cida era filha de um músico de forró de Caruaru e tinha aquela alegria que não precisa de ocasião, aquela leveza de quem nasceu sabendo que a vida é um presente. Casamos em 1970, na igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Mossoró, com a família inteira e o cheiro de mangas maduras e queijo coalho e o sol de novembro que entrava pelas janelas da nave, como se o próprio dia estivesse participando da celebração. Tivemos 3 filhos, Marcos, o mais velho, que seguiu meu caminho e entrou na PM de São Paulo e que tem a minha teimosia e, graças a Deus, a gentileza da mãe. Cristina, que virou assistente social e que me olhava com aquela mistura de amor e diagnóstico que me fazia sentir lido sem ter consentido em ser lido. E Eduardo, o caçula, que foi para as artes, que fazia fotografia e que tentou me mostrar o mundo de um jeito que eu nunca soube ver direito, embora hoje eu entenda que o problema era a minha visão, não a dele. Cida morreu em 2017 de um infarto que foi rápido e não foi gentil. Perto do final, no quarto do Hospital Albert Einstein, onde ficou internada nas últimas semanas, me segurou pela mão com aquela força surpreendente das mulheres que viveram muito e reclamaram pouco, e disse: Zé Roberto, você ainda tem tempo de aprender a ficar quieto do jeito certo, não do jeito que esconde, do jeito que acolhe. Sorri para ela e apertei a mão dela, e não entendi tudo o que ela quis dizer até entender tudo do outro lado. Depois da morte dela, comecei a ir à missa com mais frequência. Sentava nos bancos do fundo da igreja Nossa Senhora Brasil, aqui no Paraíso, naquele cheiro de incenso e cera velha, que é o cheiro da memória da fé, e ficava olhando para o Cristo e pensando em tudo que não disse, em tudo que deixei para depois, que nunca chegou. Tive o primeiro infarto em setembro de 2022. Leve, disseram, embora eu não encontre nada de leve em o coração avisar que está considerando parar. Puseram um stent. Voltei para casa com os medicamentos e as restrições e a disciplina de um soldado em campanha. Em março de 2024, a ambulância veio buscar na minha casa às 2 da manhã, com uma dor no peito que eu reconheci imediatamente como diferente de tudo que tinha sentido antes. Mais funda, mais decidida, a dor de algo que acabou de resolver que é hora. A última coisa que lembro com clareza, antes de tudo mudar, foi o frio do lençol hospitalar
sob as palmas das minhas mãos. Aquele frio institucional de hospital, engomado e estéril, com cheiro de desinfetante e de esforço mecânico de manter um corpo vivo que queria ir embora. E a voz de uma enfermeira jovem dizendo, com uma calma que devia ter custado algum esforço manter: "O senhor fica tranquilo, estou aqui." Meu coração entrou em fibrilação ventricular. Usaram o desfibrilador e por 10 minutos, sem pulso, sem ritmo, sem José Roberto Ferreira em nenhuma maca, em nenhum hospital. Só a partida. A primeira coisa que percebi foi a ausência da dor. Parece simples. Não era simples. 2 anos carregando o peito como se tivesse uma pedra em cima, os joelhos que rangiam na escada, as costas que travavam toda vez que a friagem de São Paulo chegava de vez. Tudo desapareceu. Não diminuiu. Desapareceu do jeito que desaparece o barulho quando você desliga um motor que funcionava há tanto tempo que você já nem ouvia mais. Entendi, com uma certeza que não tinha nada de raciocínio e tudo de algo mais antigo e mais fundamental que o raciocínio, que tinha deixado o corpo para trás. E então eu o vi, meu próprio corpo, cinza e imóvel na maca, com uma equipe de 5 pessoas trabalhando nele, com aquela urgência concentrada que eu reconhecia das situações críticas, aquela energia humana particular que existe quando ainda há algo pelo qual vale a pena lutar. Os observei lá de cima sem nenhuma angústia. O homem naquela maca me pareceu pertencer a uma história que eu já tinha terminado de ler. No lugar da angústia, senti uma atração, não física, relacional, como a atração que o sertão sente pela chuva muito antes dela chegar. Aquele saber no ar que antecede a chegada. E com cada momento daquele movimento, a luz começou. Não vinha de nenhuma direção, vinha de todos os lados, como o calor do sol do Nordeste, quando você sai da sombra de uma mangueira para o terreiro aberto. Só que esse calor não era temperatura, era reconhecimento. Era o calor de ser completamente conhecido. Movi-me em direção a ela, ou ela veio em direção a mim. E naquele movimento todo o peso terreno foi soltando. A patente, o prontuário, as décadas, as caixas seladas e seu conteúdo. Tudo se soltando com a naturalidade com que o corpo solta uma respiração retida por tempo demais. E cheguei. Pensei com muito cuidado, nos 2 anos desde aquele evento, em como descrever o que encontrei naquele lugar. Não sou poeta. Passei parte da vida aprendendo a fazer relatórios táticos exatos. Vou te dar meu relatório mais exato sobre o que vi. Havia uma paisagem, embora paisagem seja uma palavra insuficiente. Havia luz que era também substância, não luz que ilumina as coisas, mas luz que era ela mesma um ser vivo, consciente, cheio de alegria. As cores presentes naquele lugar ocupavam o espectro visível
com uma profundidade e uma riqueza que faziam com que todas as cores que eu tinha visto em 81 anos de vida terrena parecessem um esboço preliminar a lápis antes que a pintura real tivesse começado. Havia um som que não era bem música nem bem silêncio, mas a união perfeita e viva dos dois, como o coral de terços em uma procissão de junho numa cidade pequena do Nordeste, quando as vozes sobem pelo ar quente da noite e parecem vir da própria terra. Então começou a revisão. E quero que você entenda o que quero dizer com revisão, porque não foi memória. A memória é a história que a gente conta para si mesmo sobre a própria vida, seletiva e autoprotegida e colorida pela versão de nós que preferimos. Isso não foi isso, foi a realidade, cada momento vivo e presente e exato. E eu estava dentro de cada um deles, não como o homem que achei que era, mas como o homem que realmente fui. Vestida no dia do nosso casamento, em Nossa Senhora da Conceição, o rosto dela aceso, com uma alegria tão generosa que poderia ter enchido toda a nave da igreja. E me vi recebendo aquela alegria com um sorriso formal, porque não sabia receber amor sem torná-lo menor. Vi Marcos, com 12 anos, vindo me contar que estava com medo de crescer e não saber o que fazer com a vida. E me vi dizendo, homem não tem medo, em vez de sentar do lado dele e dizer que eu também tinha medo, que todo mundo tem, que isso não te faz menos, te faz humano. Vi Cristina na formatura dela, procurando minha cara na plateia, com aquela necessidade de aprovação que eu via agora claramente, mas que não soubera ver e responder daqui. E me vi aplaudindo das arquibancadas com uma expressão de satisfação institucional, em vez de com o orgulho transbordante que ela merecia. Vi Eduardo, com 26 anos, me mostrando uma fotografia que tinha tirado. Uma foto do céu do sertão depois da chuva, com aquelas cores impossíveis de roxo e laranja e azul que o sertão guarda para os dias em que decide mostrar o que pode. E me vi dizendo, muito bonito, filho, sem me deter, sem perguntar nada, sem entrar no mundo que ele me estava oferecendo. Chorei. Não chorava desde criança. Chorei como chora uma barragem quando cede, não com elegância, não em silêncio, mas com a força terrível e libertadora de tudo o que nunca foi deixado se mover. E então ele estava lá. Não vou fingir que minha linguagem consegue conter o que significa estar na presença de Jesus Cristo. Só te digo que ele era mais real do que qualquer coisa que eu já toquei, vi ou conheci. Mais real do que a farda que vesti por 27 anos. Mais real do que a terra do Nordeste onde nasci. Mais real do que o rosto de Cida no dia em que prometi que ia amá-la. Os olhos dele carregavam toda a minha vida. Não a versão oficial, não o prontuário limpo. Tudo. Cada quarto fechado, cada caixa selada, cada ano de silêncio
que custou algo a alguém que eu amei. E ele não estava desapontado do jeito que um superior fica desapontado quando um soldado falha numa missão. Era algo para o qual eu não tinha uma categoria anterior. Estava sofrendo de amor. Estava partido de ternura. Estendeu-se em direção a mim, não para me corrigir, não para julgar meu prontuário, mas para carregar o que eu vinha carregando sozinho por 81 anos. E naquele único gesto de graça que eu não merecia e ao qual a vida inteira tinha encontrado maneiras de escapar, entendi algo que me desfez por completo. Ele sempre esteve lá. No Araguaia, quando éramos jovens e a selva estava cheia de medo, em cada jantar silencioso com minha família, em cada momento em que escolhi a fortaleza em vez do abraço, sempre esteve lá, batendo a porta, não com força, não com impaciência, mas com fidelidade, sempre, sempre com fidelidade. E o que eu chamei de força, o que tinha transformado no pilar central da minha identidade, era simplesmente a longa e cara recusa de deixá-lo entrar. Me trouxeram de volta. Senti o retorno como uma ruptura, como ser puxado de água quente e funda para um ar frio e cortante, e a dor voltou de uma vez. Cada limitação e cada dor de um corpo de 81 anos espatifando de volta na consciência como uma onda que bate no paredão do porto. Ouvi vozes, vi as luzes fluorescentes lá em cima. Ouvi alguém dizendo, com um alívio audível, voltou o ritmo. E entendi que ainda havia algo a fazer. Fiquei no hospital 12 dias. Marcos veio do ABC no mesmo dia. Cristina chegou de Porto Alegre, onde estava em serviço. Eduardo veio de Recife, onde morava, com a esposa e os 2 filhos. E pela primeira vez na vida, falei. Não os relatórios táticos curtos que vinha dando aos meus filhos por décadas. Falei como deveria ter falado por 50 anos. Disse para o Marcos que quando ele tinha 12 anos e me disse que tinha medo, e eu disse que homem não tem medo, eu deveria ter dito que eu também tinha, que sempre tive. Ele me olhou por um tempo longo e em silêncio, e então disse, pai, isso teria mudado muita coisa em mim. Peguei os netos com os 2 braços e com o coração aberto. E não foi desconfortável. E não foi estranho. E entendi que aquela capacidade sempre esteve lá, esperando pacientemente atrás do muro que alguém passasse. Estou de volta em São Paulo. Tenho 81 anos e não tenho ilusões sobre quanto tempo me resta. O coração está mais fraco, os joelhos continuam reclamando, mas as caixas estão todas abertas agora e estou passando por elas devagar, com oração e com honestidade, e com o tipo de coragem que não precisa de briga, mas de entrega. Preciso fechar com algo que acredito que ele me mandou de volta para dizer.
Do outro lado não existe patente, não existe ficha de serviço, nem medalha, nem conquista terrena de nenhuma espécie que vai importar no momento em que você estiver diante dele e sua vida for exposta sem filtros. O que vai importar é se você abriu a porta. Não o amor formal do dever, não o amor estruturado da provisão, o amor que te custa algo, o amor que te pede para largar as armas, baixar os muros e dizer: aqui estou. Não sou quem fingi ser. Sou o homem que precisei de você o tempo todo. Se você é um homem que viveu muito tempo atrás de muros, estou te dizendo do outro lado da morte. A luz que você vai encontrar quando os deixar cair vale cada tijolo que você vai ter que soltar. E ele estará lá quando você fizer isso. Tem esperado com mais paciência do que qualquer um de nós merece. Não espere às 2 da manhã e a ambulância e a linha reta para abrir essa porta. Abre ela agora. Essa é a ordem mais importante que recebi na vida toda e estou passando para você.